Olá, queridos, estamos continuando, a nossa meditação a respeito do livro A Fé Explicada, e nesse nosso encontro vamos meditar a respeito do artigo 2º, daquele trecho do Catecismo que fala dos 7 sacramentos, então a respeito da Crisma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. São José, patrono universal da Igreja, e Nossa Senhora, nosso perpétuo socorro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, a respeito da Crisma, nós sabemos que ela é um dos sacramentos de iniciação, de maneira que, ao lado daquele primeiro sacramento que recebemos, que é o batismo, nós temos a graça completa, de sermos inseridos no corpo de Cristo e fortalecidos nesse mesmo corpo, o que significa que a confirmação, ela acontece por meio da unção, e por isso o nome Crisma, que também remete à palavra grega Christos, que significa ungido, de maneira que Cristo é exatamente o ungido do Pai, e nele nós fazemos parte desse corpo místico que é a Igreja. E isso é bonito, meus irmãos, de percebermos, porque quando nós somos batizados, nós recebemos a graça de Deus em nosso coração. De fato, naquele movimento que o Padre nos apresenta diante de Deus e nos batiza em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, nós passamos a incorporar o corpo de Cristo, De maneira que, como São Paulo nos explica, a Igreja é esse corpo, é realmente esse sacramento. Porque sacramento é sempre um sinal visível de uma transformação invisível, E assim, no batismo nós já somos inseridos no corpo de Cristo. O que acontece, principalmente para a Igreja no nosso rito, no rito latino, em que a Crisma ela demora alguns anos, a ponto de que a pessoa já tenha amadurecido na fé, nós tenhamos a oportunidade de perceber com grandiosidade, que o batismo ele faz parte desse movimento de nascer para a vida divina, de realmente nascer para o céu, enquanto que a Crisma ela já pressupõe um certo desenvolvimento, uma certa maturidade, para que o cristão batizado, o católico, ele viva e assuma com autenticidade aquela fé que ele recebeu no batismo. Dito de outro modo, é através da Crisma que nós recebemos a plenitude da graça do Espírito Santo para podermos frutificar na vida em comunidade, para realizar o nosso apostolado, para cumprir aquilo mesmo que os apóstolos realizaram depois de Pentecostes, depois que receberam o Espírito Santo com aquela profusão, recebendo línguas de fogo. É para que a nossa própria língua possa proclamar a verdade da salvação e a boa nova do Evangelho. Nesse movimento, nós já entendemos que, se no batismo a nossa vida na graça, a nossa vida sobrenatural, ela passa a acontecer, ela precisa ainda ser praticada na fé, na esperança, na caridade, para que a nossa união com Cristo ela se torne intensa
E assim, a nossa primeira preocupação, né, em toda a infância, que deve perdurar ao longo de toda a nossa vida, é sermos bons verdadeiramente, né? Não sermos medíocres, mas fazermos com que toda a graça de Deus ela se realize na nossa história. Aqui, a confirmação ela tem um sentido muito próprio de fortalecimento. É exatamente quando nós recebemos a maturidade que nós também recebemos a responsabilidade, não é mesmo? Essa responsabilidade ela vem sobre nós, mas Deus também dá uma graça especial, é um poder especial que Ele nos oferece para essa missão evangelizadora, né? Porque a fé ela não é uma experiência intimista, de maneira que eu e Deus, na nossa intimidade, poderemos ter um relacionamento aí ao longo de toda a vida sem que o mundo testemunhe. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a nossa fé ela é de uma intimidade com Deus que deve sim resplandecer, ela deve manifestar e brilhar, né? Como uma luz acesa, realmente para iluminar, aquecer e inspirar, né? No amor e na esperança os nossos irmãos. Então, esse movimento intensificado através da confirmação, ele tem aquela característica de aperfeiçoar a graça batismal, mas também dá o Espírito Santo em profusão e intensifica a nossa união e a nossa missão, né? O que eu quero dizer é que a partir dessa maturidade, né, ali quando nós recebemos, né, talvez aqui por volta dos 13, 14, 15 anos, essa maturidade que acompanha a própria maturidade pessoal, né? De maneira que agora a gente passa a dar testemunho por palavras e obras, tal qual Jesus, né? No Evangelho. E isso é o que o Catecismo vai nos dizer, e especialmente dos parágrafos 1285 em diante. Olha, uma analogia que nós poderíamos ter para perceber isso é como de um soldado, né? A confirmação é aquele instante no qual nós somos confirmados para irmos para uma guerra. É sim uma guerra, primeiro, pessoal, na qual eu devo lutar contra os meus pecados, com as minhas más inclinações, até que o homem velho tenha falecido, né? Até que o último israelita tenha falecido e possa surgir a vida nova de um novo homem. E aqui, a conversão católica, né? Ela significa esse movimento de transformação de vida. É metanoia, né? Meta é transformação, noia significa pensamento em grego, né? Então, é uma mudança de pensamento, uma mudança de conduta e implica toda a nossa vida. Isso acontece na prática a respeito, por exemplo, da nossa vocação. Se eu amadureci, eu ganho de Deus uma missão e a realidade ela me convoca, né? Nas minhas circunstâncias concretas, Deus me dá ali o que eu devo fazer, o que eu devo fazer e ninguém pode fazer no meu lugar. Essa é a missão que Ele nos dá através da nossa vocação. E isso pressupõe um coração aberto, um coração entregue, um coração generoso. Dessa vocação que nós recebemos, né? Sempre há de brotar um amor pelo próximo, pelas almas, né? Um amor pelos outros, que acontece acompanhado de uma profunda inquietação, né? Na adolescência, na juventude, é isso que a gente experimenta muitas vezes, uma experiência de estar fora do lugar. E essa inquietação é positiva. Esse desejo de transformação que nós temos, ele é positivo, é inspirado por Deus na mesma medida em que nós precisamos sim colocar a mão na massa e fazer com que mais e mais almas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Nisso, nós começamos a carregar esse fardo, esse jugo suave, esse fardo que é leve de Cristo, não perdendo a nossa paz, pelo contrário, naquela paz que é real, naquela paz que é verdadeira, onde aquele mistério do Cristo que vive em nós, ele começa a se realizar nessa nossa missão. Então, se nós observamos, por exemplo, o próprio ato da crisma, né, ali na celebração,
na qual o crismando ele renova as promessas batismais e depois, quando o padrinho, né, apoiado ali no ombro direito, o conduz até o bispo, né, que vai ali com uma cruz na fronte, diz ele, né, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus, né, e tradicionalmente os bispos costumam inclusive dar um tapa, né, na cara, com esse sinal mesmo, né, de manifestar uma maturidade que se propõe a assumir a cruz, né, assumir a responsabilidade. E essa é aquela que nós poderíamos nos questionar, né? Eu recebi o sinal do crucificado na fronte, né? Será que eu tenho sido sinal de Cristo por onde eu passo? Será que eu tenho testemunhado? E assim nós percebemos por que a crisma ela acontece com a unção. O óleo, ele desde os primórdios, né? Em toda a Sagrada Escritura nós vemos a unção com óleo, inclusive ali com o samaritano, né? O bom samaritano encontra um homem quase que morrendo e ele usa o óleo para ungí-lo, né? O óleo, ele é como que uma propriedade terapêutica nesse sentido, né? Mas também com um efeito mesmo fortalecedor. E esse efeito fortalecedor na crisma, ele fica claro, é o Espírito Santo que nos fortalece. A graça que nós recebemos no batismo, ela é intensificada, ela é aumentada no nosso coração, derramada no nosso coração, de modo que ela fortalece a nossa vida espiritual. Por isso, uma graça santificante. Por outro lado, nós sabemos que o óleo do crisma ele é preparado também com bálsamo. O bálsamo é uma substância aromática que ela deseja fazer com que aquele sacramento, aquele símbolo ali já nos diga que eu devo exalar o perfume de Cristo. Com a minha vida, eu devo sim, né? Exalar essa fragrância e testemunhar o Cristo aonde quer que eu vá. E isso tudo deve sempre nos questionar. Desde o batismo nós nos questionamos, eu tenho sido fiel ao meu batismo? Agora eu devo me questionar, eu tenho sido um homem, né? Você tem sido uma mulher de Cristo? Eu tenho dado testemunho aonde eu passo, né? Por onde eu tenho caminhado, eu vivo como um outro Cristo? O cristão é esse, né? Ou eu tenho sido cristão só de nome? Eu preciso ser cristão na vida, né? Porque o Evangelho mesmo vai nos dizer. Naquela passagem forte que Jesus diz, né? Mas Senhor, não foi em Teu nome que pregamos, né? Nas praças anunciamos o Teu nome, pelo Teu nome expulsamos demônios. E é tremendo percebemos que se vivemos exteriormente, mas não temos um comprometimento de vida, Ele haverá de nos dizer, afastai-vos de mim, né? Pois não vos conheço. Então, longe de nós escutar isso um dia, porque se nós recebemos essa graça de Deus, nós temos que ter coragem, não covardia, né? Coragem de testemunhar que o amor de Deus nos alcançou. Esse movimento, ele é o próprio temor de Deus, como São Paulo vai dizer lá nos Atos dos Apóstolos, né? Ou antes, né? O próprio São Pedro ele diz ali para aqueles que o acusavam, convém antes respeitarmos e honrarmos, tememos a Deus do que aos homens, né? Se os homens os intimidavam, nós sabemos que é melhor sermos perseguidos pelo mundo e sermos honrados diante de Deus, ou que pelo contrário, sermos negados, porque fomos fiéis ao mundo e infiéis a Deus. É aqui que essa exigência da crisma, ela surge para todo católico. Eu preciso sim ter nessa escolha de vida quem eu servirei. Eu devo servir a Deus, que é o Senhor de toda a criação, ou eu irei me perder servindo o mundo? É essa tensão que ela não pode existir no nosso coração, porque daqui não brota a paz. A paz verdadeira vem de um coração decidido, que se entrega absolutamente, que se entrega totalmente, né? Sem reservas. Eu digo,
naquele momento, de confirmar: eu servirei somente a Deus, né? Porque não podemos servir a dois senhores. E essa tensão, né, de alguém que tenta um pouco agradar a Deus, mas continua agradando ao homem, causa uma tensão e um sofrimento terrível, né? Hoje o mundo entende isso como uma boa pessoa, né? Vai lá na igreja vez ou outra, mas também vive os prazeres do mundo. Olha, ser uma boa pessoa hoje já não é algo tão positivo assim, porque pode ser apenas mediocridade. E nesse sentido é que nós podemos comprometer a nossa história com uma profunda gratidão a Deus. E assim, como o próprio catecismo vai nos dizer, né? Se temos a maturidade para assumir essa responsabilidade, que assumamos mesmo a missão de sermos apóstolos de uma vida cristã, que começa primeiro nas nossas histórias e talvez possa e precise ser testemunhado em palavras, mas que a nossa vida ela seja realmente uma constante glorificação a Deus, que o nosso viver seja um canto de louvor, tá certo? E assim nós continuamos a nossa caminhada a respeito da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que vivemos e do mistério de amor que nós celebramos com Deus. Eu convido, né, a permanecerem acompanhando aí as nossas publicações e também, se desejar, compartilhe com aqueles que possam sentir alcançados e compreender um pouco, saborear um pouco mais essa fé que nós recebemos de Deus. Seminarista Cairo Mariano, eu me despeço e até um próximo programa. Muito obrigado.